Olá pessoal, eu sou a Juliana Bezerra e nesse vídeo eu vou falar um pouco da integração do Spring Security com o Keycloak. Esse foi um assunto que vocês pediram bastante no aulão de Spring Security, que foi um vídeo que eu liberei há um tempo atrás e que ficou muito popular, o pessoal gostou muito, deu muito feedback positivo, fiquei bem feliz com isso. E aí, nos comentários, alguém pediu para tratar a parte do Keycloak, né? Como seria essa integração. Então eu resolvi trazer, porque teve bastante interação para esse pedido e espero que vocês gostem do conteúdo. Então, antes de seguir, se você ainda não viu o aulão sobre Spring Security, eu vou deixar um card para você dar uma olhada. Por quê? Porque o projeto base eu vou usar de lá. E eu não vou reexplicar as coisas que eu já expliquei em mínimos detalhes nesse vídeo, para não ficar repetitivo. Então, primeiro, vai lá no aulão, assiste que eu garanto que vai valer a pena. Depois você volta para cá e aí a gente vai começar a trabalhar com esse projeto integrando com o Keycloak, tá bom? Então, para começar, eu criei um projeto chamado Spring Security Keycloak com o mesmo código do meu projeto do aulão. Então tá igualzinho aqui, ó, não mudei nada. Eu só fiz duas atualizações. Eu atualizei a versão do Spring Boot para a versão 3.1.5, tá certo? E aí, quando eu atualizei, teve uma mudança aqui no Security. Nessa parte aqui, ó, da configuração do Resource Server, a gente tem que colocar a configuração assim, para dizer que o Resource Server vai aceitar JWT. Então, essas foram as duas únicas mudanças que eu fiz no projeto para a gente começar a trabalhar. Só atualização mesmo de versão. E depois dessa mudança, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é rodar o Keycloak. E para rodar esse Keycloak, a gente vai usar o Docker. O Docker é muito útil porque ele permite a gente rodar algo rapidamente sem instalar nada na máquina. Então eu gosto bastante de utilizar. Por isso eu vou abrir aqui um terminal, vou copiar esse código aqui para rodar o Keycloak e já configurei algumas senhas de admin, que é admin e senha admin. Senha não, né? Credenciais de admin. E aí vou rodar o Keycloak, essa imagem aqui nessa versão, no modo desenvolvimento para a gente conseguir testar aqui. Então vou dar Enter. E agora a gente espera um pouquinho até a imagem ser configurada e o container subir. O container subiu, então aqui a gente vai acessar localhost 8080, ele subiu nessa porta, e aí a gente vai ver a página inicial do Keycloak. Para a gente começar a usar o Keycloak, e já eu explico direitinho qual o papel dele nessa solução, a gente vai acessar o console de administração. E aqui a gente vai usar a senha de administrador que a gente usou para rodar nossa imagem, que é admin. Depois que eu logo, eu entro nessa tela aqui. E aí a gente pode trabalhar com o Keycloak. Então, o papel do Keycloak aqui vai ser de Authorization Server. Ele é que vai autorizar as minhas aplicações parceiras a acessar os recursos protegidos no meu sistema, utilizando o OAuth e o OpenID. Então, esse é um servidor de autorização bem comum, bastante utilizado, até por ser open source e muito simples de configurar, e é por isso que é muito comum a gente encontrar ele em soluções corporativas. E aí, para isso, para a gente começar a usar então o Keycloak, a gente vai começar criando um Realm. E esse Realm, ele pode ser criado aqui com esse botãozinho. Então, aqui você vê que tem um Realm Master, e aí a gente cria um Realm novo, que vai funcionar basicamente como um tenant para agrupar usuários e aplicações. Então, normalmente a gente cria um Realm por cliente, por produto, vai variar muito, tá? Normalmente é por cliente mesmo. Então, aqui a gente colocaria o nome desse Realm, vou colocar aqui Juliana Bezerra, e é só isso. A gente manda criar e a gente já tem um Realm para trabalhar. A gente sempre precisa de um Realm para começar a trabalhar com o Keycloak, porque ele funciona dessa forma dividida por tenant, ok? E aí, tendo esse tenant, você vai acessar ele aqui, ele já foi selecionado, inclusive, e aí a gente trabalha com o gerenciamento do tenant. Então, o próximo passo aqui é a gente criar um usuário que vai logar na aplicação. Então, eu vou vir aqui em Users e vou selecionar a opção Add User. E aqui a gente vai colocar um nome para ele. Eu vou colocar aqui Guest. Colocar qualquer e-mail. Vou colocar aqui Guest User. E é isso. A gente configura ele aqui, beleza? Vou criar esse usuário.
E aqui nas credenciais a gente vai configurar uma senha para ele. E a gente tem que configurar uma senha sem ser temporária, né? Para não ter que depois refazer o processo. Então, para os nossos testes, isso aqui é suficiente. Eu vou colocar a senha guest. Aliás, a senha 123456. 123456. Opa, 123456. Agora sim. Vou mandar salvar. Salvei minha senha e eu já tenho um usuário para logar na minha aplicação. Bem simples, né? Lembrando que é como eu falei, você pode utilizar, e é normalmente o que a gente faz, a Identity Providers. Configurar um provedor de identidade e pegar os usuários de lá, carregar de lá. Aqui a gente está cadastrando local mesmo para os nossos testes. E aí depois de configurar o usuário, a gente vai criar a aplicação cliente. E isso a gente faz aqui, ó, gerenciando os clientes OAuth da minha aplicação. Então, lembrando, né, a ideia do OAuth é autorizar terceiros a acessar um recurso protegido. E os meus terceiros precisam ser conhecidos pelo servidor de autorização. É aquele cara crachá. Ele só vai deixar uma aplicação acessar o recurso se ele conhecê-la. Não basta autenticar o usuário. A aplicação também tem que ser conhecida. Isso é que é o importante. Então, a gente vai criar um cliente novo. A gente vai colocar o ID dele como o ID da aplicação, que é Spring Security Keycloak. Vamos deixar o tipo do cliente OpenID e é isso. Vamos pressionar Next. Aqui em Capability Config, a gente vai marcar autenticação com o cliente para que seja gerado uma credencial para o Client ID, ou seja, uma Client Secret. E no Authentication Flow, a gente deixa o Standard porque ele é o Auth Code, Authorization Code, que é o Grant Type mais comum quando a gente usa o Auth com SPAs. Então, é isso. Essa é a configuração. Vou pressionar Next. Aqui, em Valid Redirect URIs, a gente tem que colocar o URI da nossa aplicação, para que no fluxo do Authorization Code, durante o redirecionamento, para conseguir o token a partir do code, a gente reconheça que o endereço da aplicação que solicitou é válido, é desse cliente. Então, a gente vem aqui, ó, e coloca HTTP, localhost, 9090, eu vou rodar minha aplicação na 9090 porque o Keycloak já está na 8080. A gente ainda vai configurar isso. E aí eu coloco um asterisco aqui para aceitar qualquer coisa que venha desse endereço. É isso, vou salvar. Prontinho, já tenho o meu cliente configurado e aqui em Credentials eu consigo ver a Client Secret. E aí eu já posso copiar porque eu vou usar essa informação para a minha aplicação aqui do Spring Boot, para que ela seja um cliente do Keycloak. E é isso, essa é a parte do Keycloak. Então, basicamente a gente usou o Keycloak aqui para gerar um realm, que é um tenant, gerar um usuário para esse tenant e gerar um cliente para esse tenant. E aí com essas informações agora a gente vai para a aplicação para configurar ela como cliente OAuth do Keycloak. Então aqui, gente, é muito simples. Vocês lembram que essa aplicação, esse projeto, usava o Google para fazer a autorização da aplicação, usando o OAuth. E o Spring é tão maravilhoso, tão desacoplado de implementação, que a única coisa que a gente vai ter que mudar para usar Keycloak são essas informações aqui. Então vai ser muito simples. Olha só o que a gente vai fazer aqui. Primeiro a gente vai colocar o servidor para rodar na 9090, como eu falei, porque eu já estou usando 8080. Então, server port 9090, ok. Agora aqui no registro do cliente OAuth, no lugar de Google, a gente vai usar Keycloak. E aqui a gente vai colar as credenciais. Nesse caso é Spring Security Keycloak. E a Client Secret eu copiei lá do Keycloak. Para mim é essa aqui. Para você vai ser a que for gerada. E a gente até pode colocar a informação do escopo, que é o OpenID, que é o escopo que a gente está usando. Inclusive, ele sugere aqui alguns outros escopos bem comuns, né? Que a gente pode até colocar, porque são escopos meio que default. Agora, a gente também vai configurar o nosso projeto como Resource Server, porque a gente, no nosso aulão de Spring Security, a gente testou tanto a estratégia com Cookie, que é a padrão, como a estratégia com JWT. Que aí essa estratégia aqui precisa de um Resource Server para validar esse JWT. Então, a gente colocou também essa configuração aqui. E aí a gente só vai mudar para que o issuer seja agora o Keycloak. E vai ser
o endereço do Keycloak e o Helm que eu criei. Esse tenant. Então, para cada cliente, você vai ter um Helm diferente aqui para ser utilizado. E aí a gente vai ter uma chave de assinatura de token diferente para cada Helm, que é o recomendado, né? A gente não pode sair reusando por todos os clientes. E essa informação aqui a gente também vai ter que passar aqui, ó, uma propriedade aqui alinhada ao registration chamada provider. E aí a gente vai ter o Keycloak e aqui a gente vai ter a issue, o RI, que vai ser isso aqui, esse mesmo endereço. Então agora a gente configurou o cliente OAuth apontando para o Keycloak, para o Helm que a gente criou e usando as credenciais do cliente OAuth que a gente cadastrou. E é isso. É o único lugar que a gente muda, o Application Properties. Então, dependendo da forma que você usa na sua empresa, você nem vai precisar de redeploy. Você só muda esse arquivo externalizado, recarrega e pronto. Você já está autenticando com o Keycloak. Então, tem um impacto mínimo quando a gente usa o Spring Security OAuth. Certo? Agora vamos ver se isso aqui está funcionando, né? Eu vou executar a aplicação. A aplicação está de pé. A gente vai acessar agora localhost 9090. Aqui. Entrei, olha só, no Helm da Juliana Bezerra e na tela do Keycloak. A gente vai usar o usuário guest 123456. Loguei aqui e deu 404 porque não existe um recurso raiz. O meu recurso que eu criei foi o cookie. Eu entro aqui e agora sim eu vejo as informações do meu principal, que são as informações do usuário guest que eu cadastrei. Inclusive os scopes que estão sendo usados aqui, ó. Para esse usuário, vejo o e-mail dele e vejo o JWT que foi gerado. E se a gente pegar esse JWT aqui, ó, e a gente vir aqui para o terminal, a gente pode criar uma variável JWT, atribuindo esse valor aqui. Ok. E a gente pode fazer uma requisição para a rota privada, para garantir que tá tudo ok com essa autenticação. Então, se eu fizer uma requisição para a rota privada com esse token, 200, e a gente tem aqui o texto da rota privada. Então, a autenticação com cookie está funcionando, tanto é que se eu colocar aqui, com cookie não, perdão, com token está funcionando, tanto é que se eu colocar aqui um token com um caractere inválido, um token inválido vai dar 401. E se a gente acessar aqui pelo navegador, a rota privada, a gente tem acesso via seção de cookie e também temos acesso à rota pública, da mesma forma que tinha sido configurado no vídeo anterior. Então deu para ver que a gente conseguiu fazer aqui a integração com o Keycloak de forma muito facilitada no nosso projeto Spring Boot. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tentei fazer um vídeo muito simples, muito direto, muito mão na massa, para que vocês tenham esse primeiro contato com o Keycloak, mas reforço, né, que para ambiente produtivo existe ainda muita coisa que a gente trabalha, como o Identity Provider, como banco, né, para salvar as informações aqui, as informações do Keycloak estão em memória, então tem muita coisa ainda para se especializar para usar esse carinha em produção, mas recomendo bastante, ele é muito estável, muito fácil de usar e por isso a gente sempre encontra esse cara sendo usado como servidor de autorização. E se o vídeo foi interessante para você, por favor, interage com o conteúdo. Isso me ajuda demais, tá? Quando vocês comentam, compartilham, se inscrevem no canal, ativam as notificações, porque faz com que o meu conteúdo seja recomendado e chegue em mais pessoas. E a gente faz esses conteúdos aqui para ajudar a comunidade, então eles precisam chegar na comunidade. Por isso eu preciso que vocês me ajudem com isso. Então se o vídeo foi legal, interage aqui para eu saber que é esse o caminho e que eu posso produzir mais conteúdos desse tipo e que esse conteúdo chegue em quem precisa. Combinado? Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.